E aí, galerinha do Enem, Prof. Débora passando para explicar uma questão de biologia para vocês. A gente vai tentar compreender a divisão celular em poucos minutos. Vamos lá? Bom, para começar, a gente precisa entender que nós temos dois grandes grupos de células no nosso corpo, tá? Usando o ser humano como exemplo. Nós temos as células somáticas, que são as células que nós temos no nosso corpo, em todos os tecidos, então tecido epitelial, tecido dos órgãos, de todos os tecidos do nosso corpo, são as células somáticas. E nós temos as células germinativas, as células reprodutivas, então no nosso caso são os espermatozoides e os óvulos. A divisão celular, ela acontece de forma diferente nesses dois grupos de célula, tá? Então, nas células somáticas, nós temos a mitose acontecendo. Como é que acontece a mitose? A mitose é uma divisão celular equacional, ou seja, o número de cromossomos dessa célula continua igual. A gente tem uma célula mãe com 46 cromossomos e ela se divide em duas células filhas com 46 cromossomos. Isso é super importante para a regeneração dos tecidos, para o crescimento do indivíduo, etc. Tá? E a taxa com que isso acontece depende da célula, tá? Isso vai depender de que tecido a gente está falando. Mas a mitose acontece nas células somáticas, diferente da meiose, que acontece nas células germinativas, reprodutivas. Então, as células reprodutivas, como vocês sabem, elas têm a metade da carga genética das células somáticas, né? Porque a gente tem ali no espermatozoide 23 cromossomos, no óvulo 23 cromossomos, e quando essas duas células reprodutivas se unem, a gente tem a célula ovo, o zigoto, com 46 cromossomos, que é o número aí de cromossomos de um ser humano. Então, para que essas células tenham metade do número de cromossomos, acontecem duas divisões celulares, a meiose 1 e a meiose 2. Na meiose 1, a gente tem uma etapa reducional, que é onde cai pela metade o número de cromossomos. Então, de uma célula com 46 cromossomos, essa célula se divide em duas com 23 cromossomos. Depois disso, a gente tem mais uma etapa, que é a meiose 2, e aí sim ela é uma etapa equacional, parecida com a mitose. Uma célula com 23 cromossomos se divide em duas células com 23 cromossomos, é equacional. Então, no final da meiose 2, a gente vai ter 4 células, só que com a metade da carga genética. E na mitose, nós vamos ter no final da mitose 2 células com a mesma quantidade da carga genética. Pode parecer complicado, mas não é. Divisão celular é tranquilo. Geralmente a gente estuda as etapas, né, profas e, enfim, a gente tem vários nomezinhos, eu não vou confundir vocês agora, mas é importante a gente saber esses nomezinhos também, só que essa essência da divisão celular é o mais importante. Compreender isso realmente é o mais importante. Então, espero que tenha ficado claro, que vocês tenham entendido aí como acontece a divisão celular, a principal diferença entre mitose e meiose, né? E aí depois vocês podem seguir nesse estudo compreendendo as etapas, como acontece de fato essa divisão celular, né? A duplicação do DNA, quando os cromossomos eles vão por meio da célula, quando eles são puxados para polos opostos, quando a divisão acontece ali, né? A citocinese na célula. Então tem várias etapas que a gente estuda, mas a essência é essa que eu contei para vocês, tá? Espero que tenha ficado claro e vejo vocês na próxima. Até mais, tchau, tchau!